Hoje é 29 de dezembro de 2025. Hoje é segunda-feira. Agora é 6h46 da manhã. Então, bom dia para cada um. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. 6h46. Sempre vou estar anotando para ficar mais fácil para mim não perder o horário. Então nós vamos fazer o terceiro selo, parte 8. Eu acho que hoje eu termino esse terceiro selo, tá, gente? Hoje eu termino sim. Falta uma página para me terminar o terceiro selo. Estou com o quarto selo já em mãos. Então eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Então bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Vou esperar um pouco as pessoas chegarem. Ludmila, participa. Um bom dia, Ludmila. Branca, você não vai participar da live, não. A Branca tá sentindo calor. Não vai participar, Branca. Hilda Floripes entrou. Severina Ramos dos Santos entrou. Essas pessoas que eu estou falando estão no TikTok. Eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Carlos Henrique Tico Marlilson José Cândido Josi Sante Isaac. Bom dia, Isaac. Deus abençoe. Paulo José Léo Lima Fabrício ADV José Elias Cápios Vera Monge Tacivan 41 Nice José Fascinar 14 www.tiktok @Roberto Brito Toninho 306 José Elias Messias Santos. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Então eu vou iniciar a live. Como sempre, eu inicio a live fazendo uma oração, né? Ângelo Ferreira 879. Então vamos lá. Solange. Então eu vou começar já fazendo uma oração, tá, gente? Gosto de cantar o corinho. Sempre eu começo com somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por essa manhã, pelo renovo da minha saúde, por mais um dia que eu estou na tua presença, Senhor. Quero pedir ao Senhor nessa manhã que o Senhor traga a tua palavra, Senhor. Fala conosco, revela esse selo, Senhor, esse terceiro selo. Estou pronto a terminar ele, Senhor. Falta só uma página. Que as pessoas possam sair daqui entendida pela tua palavra. Vou entrar também no quarto selo, Senhor. Que cada um possa ter a revelação da tua palavra essa manhã. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou compartilhar minha live lá no Instagram, né? Sempre eu compartilho.
Tá compartilhada a live então. Então vamos dar início à live. E aí eu vou começar a leitura aqui então. Então eu devo terminar agora, né? Eu já estou com o quarto selo aqui em mãos. Eu estou na página 44 do terceiro selo. Queimando assim. Ela disse, se vocês não crerem nisso, venha comigo aonde está acontecendo a reunião, e eu mostrarei a vocês. Assim, é isso, sim, sim, Senhor. Então, os homens saíram ali, e ele não fez aquilo outra vez, mas eles sabiam que algo havia acontecido com aquela mulher. Ela estava diferente. Então eles creram nela. Sim, sim, Senhor. Eles creram nela, pois a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a promessa de Deus, a palavra de Deus, e por ver aquilo se tornando real, pois é uma semente, e quando é semeada, ela leva vida, produzirá exatamente o que fala. Se não o fizer, então não é semente de Deus. Ou provavelmente o semeador não soube semeá-la. Ele não foi enviado de Deus para semear sementes. Ele pode estar semeando sobre uma pedra ou algo. Vem? Então veja você, o semeador está semeando a semente. Deus cuidará dela para que ela caia no lugar correto. Veja você, oh, que coisa! Então, que diz? E este cavaleiro sobre o cavalo negro, não danifique meu vinho nem o meu azeite, não o toque. Não o toques, meu azeite e vinho. Agora, eu só tenho um pouquinho disto ali, mas ainda me resta um pouquinho ali. Assim, agora você pode seguir medindo toda essa classe de vida que você está dando. Isto é coisa sua. Você vai pagar por tudo isso ali embaixo. Mas quando você se encontrará com o vinho e o azeite, deixe-os quietos. Oh, que coisa! Se você pode, em outras palavras, assim, se você agarrar alguns dentre meus rebanhos que estão cheios de meu vinho e meu azeite, veja, vinho e azeite da palavra pura, e veja, vai matá-los. Porque você está fazendo isso, isto é que você está fazendo. Mas os fosse a rezar nenhuma Ave Maria, ou coisa semelhante, ou algo de seus credos. Mantenha suas mãos fora deles. Eles sabem aonde vão, pois eles estão ungidos com o meu azeite. E por serem ungidos com o meu azeite, eles têm vinho de alegria. Porque eles conhecem minha palavra de promessa, os ressuscitarei. Não vira aquilo? Móveis. JRV entrou. Não trate de lhes causar dano, porque simplesmente se afaste deles. Não, tudo. Ele vindica sua palavra e atrasa cumprimento. Eles sabiam que ressuscitariam. Oh, como amo isso. Oh, eles ressuscitarão. Aqui vem o cavalo negro, cavalgando agora. Peras negras. Ali saiu o cavalo branco. Vimos o que fez? Perfeitamente. Aqui vem o cavalo vermelho.
Vimos exatamente o que ele fez. Aqui vimos o cavalo preto. Vemos você, veja você. Ele é o mesmo cavaleiro o tempo todo. O que ele está fazendo? Exatamente através das eras. Agora, encontramos que pediu e cobriu por isso, exatamente, trigo natural, vida natural. Essa que eles estavam vivendo, mas simbolismo espiritual, azeite e o gozo do vinho. Essa vida espiritual, não a danifiques, deixe-a. Em outras palavras, Roma, não toques nisso, isso é meu, isso me pertence. Agora, tenho outra coisa que quero que vocês saibam. Observe, não foi um dos 4 animais que disse: não danifiques o vinho, nem o azeite. Notou você isso? As 4 bestas haviam estado falando. Mas veja, deixe-me ler aqui só um pouquinho. Veja agora. Uma medida de um trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite nem o vinho. Agora veja aqui. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais. O que foi? O cordeiro. Amém? Não foi uma das 4 bestas. O cordeiro. Disse, porque ele vai tomar os seus. Isso lhe pertence. Ele o tem redimido. Vem? Amém. Não toques nesse azeite. Não, Senhor, não foi uma das 4 bestas, mas o cordeiro. Foi ele quem disse isso. E, que coisa! O cordeiro não. As 4 bestas não anunciaram isso. O cordeiro disse, ele mesmo. Quanto às 4 bestas disseram, vem e vê. E eles foram, e eles ouviram. Assim, ele disse, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e por mês, e tanto por isso, e tanto pela cevada. Mas então o cordeiro clamou. No meio deles disse, não danifiques o azeite e o vinho. Ouça a isso, não danifique isso. Rapaz, ou você vai pagar por isso algum dia. Que coisa. 9:30. Bem, no melhor do meu entendimento, o melhor do que sei. E, contudo, o que creio em meu coração, esse é o significado verdadeiro desses 3 selos. Eu quero agradecer a Deus por isso. E vou dizer isso, que essa é a revelação que ela me deu. Ele deu a mim a revelação disso. E eu creio que estamos vivendo nos últimos dias. Amanhã à noite tomaremos aquele cavaleiro do cavalo amarelo. E agora eu não sei. Deus sabe que isso é verdade. Eu não sei nada sobre isso, não. Eu olhei em meu velho contexto que tinha de anos atrás, e eu ouvi o irmão Graham Snack ali há pouco. Ele pôde ter saído, mas eu recordo de quando eu estava pregando ali. Antes, eu busquei para ver o que eu disse anos atrás. Um dia eu estava passando pelo livro de Apocalipse. Eu tomei os cavaleiros dos 4 cavalos ao mesmo tempo. Eu disse, um cavalo branco. Era a igreja primitiva, sem dúvida. Eu direi aquilo de
de um livro, eu tirei aquilo de um livro dos adventistas. E eu ali, alguma coisa ali, eu disse, essa era a igreja primitiva que saiu conquistando. E o próximo foi o cavalo negro. Eu disse, eu esqueci agora como eu chamei aqueles cavalos negros. Eu disse. Ou melhor, o cavalo vermelho, eu disse, aquele cavalo provavelmente significa o problema está a caminho. Isso significa que haverá muitas guerras, ou algo assim. Eu disse, provavelmente haverá muitas guerras. Eu disse, é assim que isso será. Então eu disse, o cavalo ama. Ou melhor, o cavalo negro, eu disse, esse significa que talvez haverá um tempo muito negro sobre a terra, quando todas as estrelas deixarão de brilhar, e o sol abaixará, e a lua não dará a sua luz. Eu disse, isso é provavelmente o que significa. Eu disse, o cavalo amarelo significa virão muitas enfermidades. Roberto, agora eu não sabia o que significava, mas aquela foi a minha interpretação naquela ocasião, porque eu tomei o melhor que eu pude. Aqui de pé no púlpito, mas, por poucos não disse algo. Correto. Vocês verão. Apenas observe, bem? Agora, não estamos felizes por estar hora em que estamos vivendo. A congregação diz amém. Quando vemos todas essas coisas se encaminhando, eu penso, as nações estão rompendo. Israel despertando, os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, com horrores incontáveis. Retomai os dispersos para o seu. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão falhando com temor. Seja cheio com o Espírito Santo. Tenha suas lamparinas adereçadas e limpas. Olhe para cima, sua redenção se aproxima. Que coisa! Falsos profetas, mentindo a verdade de Deus, estão negando que Jesus Cristo é o nosso Deus. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Mas andaremos onde os apóstolos brilharam. O dia da redenção está próxima. Os corações dos homens estão falhando com temor. Seja cheio com o Espírito Santo. Tenha suas lamparinas adereçadas e limpas. Olhe para cima. Vossa redenção se aproxima. Não é isso maravilhoso? A congregação diz amém. Eu amo isso. Redenção se aproxima. Haverá luz no entardecer. O caminho para a glória, com certeza você encontrará no caminho da água. Esta é a luz hoje. Sepultados no precioso nome de Jesus. Jovem e velho, arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo com certeza entrará. A luz do entardecer tem chegado. É um fato que Deus e Cristo são um. Ele é a palavra. Que coisa! É maravilhoso. Logo o Cordeiro tomará a sua noiva, para estar sempre ao seu lado. Todas as hostes dos céus estarão reunidas. Será uma visão gloriosa. Todos os santos de brancos, sem manchas, e com Jesus eles festejarão eternamente.
vem cear. O mestre chama, vem cear. Você pode festejar com Jesus na mesa o tempo todo. Aquele que alimentou a multidão, transformou a água em vinho. Ao faminto chama agora, vem cear. Vem cear. O mestre chama, vem cear. Vem cear a palavra. Você pode festejar com Jesus na mesa o tempo todo. Aquele que alimentou a multidão, transformou a água em vinho. Ao faminto chamou agora, vem cear. Vem cear. Que coisa! Você está com fome. A congregação se regozija. Bem-vindo são aqueles que têm fome e sede de justiça. Você o ama? A congregação diz amém. Você o ama? A chave parou. A chave para eu. O amo, você conhece. Vamos todos ficar de pé agora e levantar nossas mãos e nos expressar a Ele. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. Correto? Todos juntos agora. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. O irmão fala em outra língua. O irmão Brana faz uma pausa. Apenas reverentemente. Nós temos um intérprete aqui, irmão Igi Bortes. Eu não sei se ele está aqui nesta noite ou não. Queremos saber o que ele nos disse. Apenas espere um minuto. Aqui, o irmão dá a interpretação. Claro, louvado seja o Senhor. Minha fé está elevada a Deus. Você o ama nesta noite com todos os seus corações. A congregação responde amém. Louve-o e diga obrigado, Senhor Jesus. A congregação louva. Simplesmente vamos dar louvores a Ele com todos os nossos corações. A congregação continua regozijando e louvando a Deus. Esse foi o terceiro selo que eu li, né? Em Gerson Noville. Então aqui encerrou o terceiro selo aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. O terceiro selo está encerrado. E agora nós vamos para o quarto selo. Esse é o quarto selo. E o quarto selo geralmente começa com uma oração. Então, o quarto selo, William Marlon Brana, 21 de março de 1963, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Boa noite. Curvemos nossas cabeças agora apenas por um momento para a oração. Nosso gracioso Pai Celestial, nós estamos nos aproximando de Ti novamente, nesta noite, agora, no nome do Senhor Jesus, para darmos graças por mais um dia. E estamos pedindo agora por Tua bênção sobre o culto. Esta noite, que o Espírito Santo venha e nos dê a interpretação dessas coisas que nós estamos diligentemente buscando. Deus, que isso possa ser tão precioso, que todos possamos ter companheirismo em torno da palavra, de tal maneira que, quando sairmos, sejamos capazes de dizer: não ardia dentro de nós, nossos corações, enquanto Ele falava conosco pelo caminho. Agradecemos-te pelo que Ele tem sido para conosco. E confirmamos que Ele permanecerá conosco enquanto prosseguimos na jornada, pois te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar de volta à casa do Senhor. Esta noite, no culto novamente, estamos alegres. Estou tão feliz que realmente pensei que não viria, mas finalmente veio.
Estou tão agradecido, pois, sendo o último daqueles 4 cavaleiros, o qual eu penso que é uma das primeiras mensagens para a igreja nesta hora. Eu não sei o que o próximo é. Estou simplesmente tomando isso dia a dia, exatamente como ele o revela. Estou tratando de passar isso como ele me entrega. Então vocês desfrutando das bênçãos, a congregação diz amém. Você tem observado como isso realmente enquadra com aquelas eras da igreja? Como encaixa perfeitamente com elas? Isto é como, para mim, isso mostra que é o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que deu as eras à igreja. O mesmo Espírito está, então, dando isto. Vejam, porque isto reuniu tudo em grande ato de Deus, apresentando-se em diferentes formas. Note quanto ele se mostrou a Daniel. Nas visões haverá uma... Deixa eu virar isso aqui. Haverá uma apresentação. De uma coisa como um bode naquele lugar. Ou talvez uma árvore. E o próximo lugar seria uma estátua. E essa coisa que ele fez, fazendo a mesma coisa. Todas essas vezes, simplesmente, estejamos certos de não perdermos isto. Agora, eu fiquei certamente emocionado há poucos momentos atrás falando com uma pessoa, senhora assentada aqui, com certeza de noite, e 5 anos de idade, e ela não faz muito, exatamente antes que eu partisse para o oeste. Ora, havia uma garotinha lá, em cima no óleo, que estava, eu acho, então, que estava morrendo no último estágio de leucemia. Agora, leucemia é câncer na corrente sanguínea. E a pequena estava, vocês sabem, em uma condição terrível que não havia mais esperança para ela, de forma alguma. Eles a estavam alimentando pelas veias a operação. Então eles eram uma família pobre e a senhora Kit, aqui e o irmão Kit, eles lhe falaram a respeito do Senhor, respondendo tantas orações. Eles se reuniram, eu creio, trataram alguém e trouxeram a garotinha para baixo. E ela era uma linda garotinha, com certeza, de 6, 7 anos de idade. A irmã disse, 9 anos. E ela estava lá atrás, no quarto. E quando fomos diante do Senhor, o Espírito Santo lhe deu uma palavra. E eles tiveram que tomá-la e tiveram que levá-la a alimentá-la, vocês sabem, daquela maneira. E quando ela saiu, ela estava chorando por um hambúrguer e assim, tomando seu alimento pela boca. E eles lhe deram o hambúrguer e simplesmente continuaram alimentando-a de forma normal. E em um curto tempo, uns poucos dias, eles a levaram de volta ao médico e o médico simplesmente não podia entender. Ele disse que nem parecia a mesma garota. Ele disse, ora, não existe, não há nenhum sequer
um traço de leucemia em uma parte alguma, absolutamente em lugar nenhum. Então ela estava correndo. Eles a haviam desenganado, apenas alimentando-a através de suas veias. Ela havia ficado amarela, vocês sabem como eles ficam. Então, e agora ela está na escola brincando com outras crianças, exatamente tão feliz quanto posso estar. Então, como ela foi no culto do irmão Brana, ele fez uma oração e ela foi curada. Me lembraram um outro caso deste. Um dia eu tinha vindo para casa. Lá estava uma. Se eu não estiver errado, eles eram pessoas episcopais ou presbiterianas que havia trazido uma garotinha do Kansas e os médicos haviam desenganado com leucemia. Eles lhe deram, eu creio, 4 dias de vida. Ela tinha ficado tão mal. Então eles disseram que eles apenas gastarão aqueles 4 dias vindo aqui, em meio da massa de neve e coisas, através do país, para obterem oração por ela. E o avô, de boa aparência, homem de idade avançada, cabelos grisalhos, e eles já haviam estado com ela por 2 dias, aqui embaixo, num pequeno hotel. Eu acho que ele já não existe mais ali, agora. Deste lado, do Silver Creek. E assim, eu desci aquela noite para orar por ela. Era de manhã cedo, eu tinha vindo naquela noite de fora da cidade e fui até lá embaixo. Eu, pai de idade avançada, o avô estava andando sobre o assoalho e a mãe tentando cuidar da criança. E quando eu me ajoelhei para orar, o Espírito Santo me revelou um segredo que havia entre a mãe e o pai, de algo que eles fizeram. Eu os chamei a um lado e lhes perguntei acerca daquilo. Eles começaram a chorar, disseram, está correto. Então eu quero falar com vocês que Deus sempre usou o nosso profeta. E esse ministério desse nosso profeta era de trazer a revelação da palavra. Mas ele também tinha um ministério de orar pelas pessoas e curá-las. Se ele fosse sincero no coração dele, nem o câncer pararia sobre a sua oração. Mas como ele era um profeta também, Deus revelava para ele o segredo dos corações das pessoas. E aqui Deus revelou alguma coisa entre o pai e a filha. E quando ele revela isso para a pessoa, que só ela sabe, aumenta mais a fé da pessoa. E aumentando mais a fé da pessoa, ele sendo sincero, a cura automaticamente acontece. Então eu olhei para trás e eu vi a garotinha pulando uma corda, indo brincando. E agora a pequena criança, em mais ou menos 3 semanas, eles me enviaram uma fotografia da garotinha de volta à escola, pulando corda e não tendo leucemia em absoluto. Agora, aqueles testemunhos são absolutamente genuínos, verdades. Veja então, nosso Deus é tão real. Veja você, apenas o sirvam e creiam nele. E eu sei que ele é real. Agora eu estou tentando o melhor agora. E enquanto algo interno entre nós está operando seu caminho, agora nós vamos tentar, esta noite, pela graça de Deus, tomar esse 4º selo.
e ver o que o Espírito Santo dará para nós. Dizer nele, agora eu vou ler Apocalipse capítulo 6, e começando com o versículo 7 e 8. Há sempre dois versículos. O primeiro é o anúncio, o segundo versículo é o que ele viu. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Agora ele contou o caso, fez a oração agora que ele vai começar a desvelar o quarto selo. E olhei, e eis o cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Esse é o quarto selo. Então olhei e vi um cavalo amarelo que estava sentado sobre a morte. E essa é a revelação do quarto selo. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Então a revelação do quarto selo está aí. Agora, Senhor, nos ajude a entender isso. É um mistério. Agora apenas um pequeno repasse. Voltemos ali atrás, como fizemos com as eras da igreja. Esse cavaleiro e esses rompimentos desse selo agora. Apenas tentamos isto e nós, em nossas mentes, vamos conversar um pouco até que sintamos que a hora aproxima para falar. Agora, temos notado agora que a abertura dos selos é a abertura do livro, selado da revelação. Então o livro é enrolado como um rolo, exatamente como era a maneira antiga. O irmão Brana ilustra o rolamento e o selamento do rolo, usando folhas de papel. Ele não era um livro desse tipo, porque esse só entrou recentemente, esses tipos de livro. Por último, eu creio que começou há uns 150 anos ou coisas assim, 200, então eles o enrolavam e então deixavam o final solto. Como... Peraí, gente. A xícara dela que ela tomou o café tá lá no quarto, ela não traz. Tá lá no quarto. Ai, ai. Esse tipo de livro, por últimos, eu creio que começou há 200 anos. Então, uns 150 anos, ou coisa assim, 200. Então, deixe o final solto. Como lhes disse que isto era feito, e as escrituras, onde encontramos isto? Em Jeremias, e assim por diante. Então o próximo era enrolado em volta, e o final deixava solto assim, como isto. E caía, era um primeiro selo, e este era o primeiro livro selado, com 7 selos. Ele era um quarto. Eles estavam, esse era o livro da redenção, selado com 7 selos. Perdoe-me. Então ninguém no céu ou na terra, ou debaixo da terra, era digno de abri-lo, ou mesmo de olhar para ele. E João chorou, porque ele não podia encontrar homem algum
Porque se aquele livro não fosse tirado da mão do dono original, onde ele havia sido redimido, perdido por Adão e Eva, e voltado após eles, perderem os direitos da palavra, as promessas, suas heranças. Eles controlaram a terra. Ele era um dos amadores, pois ele era um filho de Deus. Um filho de Deus é um Deus amador. Agora, isso não é contrário às Escrituras. Eu sei que soa estranho, mas Jesus disse: se vocês chamarem aquela palavra de Deus, veja, e a quem veio a palavra de Deus? A congregação diz: profetas, os profetas. Se vocês chamaram aqueles a que a palavra de Deus vem, deuses, como pode vocês me condenar quando eu digo que eu sou o filho de Deus? Vem. E agora, eles eram deuses. E amigos, se vocês nasceu na família que leva o nome de sua família, você é um filho, a parte de seu pai. Então, enquanto o pecado entrou, nós descobrimos que o homem cruzou o abismo. E o sangue de touros e bodes cobriu, mas não redimiu, até que o real alvejante veio e pode tirar a mancha do pecado e o desintegrou completamente e a enviou de volta sobre seu pervertor original, que foi Satanás. Quando isso voltou para Satanás, ele espera seu tempo de aniquilação eterna. Agora, isso mostra no que nós cremos. Nós cremos que ele será absolutamente acabado e completamente aniquilado. Eu creio que o pecado será desintegrado. E quando ele é confessado sobre a base do sangue de Jesus Cristo, é como derramar uma gota de tinta preta numa poção de cloro. Aquilo significa desintegrar a sua química e a envia de volta ao lugar de onde veio. Vem? E essa é a maneira que o sangue de Jesus Cristo faz. Então isso coloca o homem do outro lado, do abismo, novamente, como um filho de Deus. Vem? Então ele se torna ora, o mesmo, ele, o poder criativo de Deus está nele. E pelo menos, sempre que Deus ordena que isto seja feito, isto será feito. E você volta. E nós voltamos. Aquilo contra Moisés sob o sangue de touros. E quando ele encontrou aquela luz, a coluna de fogo, naquela sarça ardente, e ele desceu lá embaixo, sob uma comissão que Deus tinha lhe dado. Ele era um profeta. E quando a palavra do Senhor veio a ele, ele falou, e até mesmo criou coisas pela palavra. Vem? Agora, se fará isso sobre aquilo, o sangue de touros, que tal sobre o sangue de Jesus? Não coberto, mas redimido. Completamente. E você se põe de pé na presença de Deus, como filho redimido. Agora, veja, a igreja está muito longe de seu padrão de vida. E eu creio que muitas vezes conjecturamos, ao invés de, na realidade, chegarmos e encararmos a situação. Tenho algo que quero dizer.
eu o direi no momento apropriado. Agora observe que há algo errado em algum lugar. Nas igrejas, eu creio que é o sistema denominacional que está tornando a mente das pessoas. E assim por diante, até um ponto em que eles não saibam como fazer isso. Isto é certo. Mas foi prometido que isso seria revelado. Agora há 7 selos com os quais este livro está selado. Aqueles 7 selos agora. Então, após 7 selos estarem completamente, nós encontramos em Apocalipse 10 que houve 7 trovões misteriosos que João estava comissionado a escrever, porém lhe foi proibido escrever sobre eles. E no tempo daquele trovão, encontramos a Cristo. Ou melhor, o anjo desce com um arco-íris e põe seus pés sobre a terra e sobre o mar. Ô Luciano, um bom dia, Deus abençoe. E jura que o tempo tinha se acabado naquele tempo. E logo nós encontramos que a revelação dos selos que o Cordeiro havia deixado a sua obra de medidor como um intercessor e havia vindo agora para reivindicar seus direitos. Tudo o que havia redimido através de sua morte. Então, ninguém podia abrir o livro. Ninguém o entendia. Ele era um livro da redenção. E Deus, o Pai, Espírito, o tinha em sua mão, porque Cristo estava no trono com o mediador. O único mediador, portanto, não podia haver nenhum santo, nenhuma Maria, nenhum José, nenhum nada, mas sobre aquele altar, porque era o sangue. E somente o sangue de Jesus podia fazer a reconciliação. Então nada mais podia se colocar como mediador. Isto é certo, não havia mais nada. Então toda essa ideia de fazer intercessão com Judas pelos políticos e intercessão com Santa Cecília para algo mais, isso é tolice. Isso não. Eu não digo que aquelas pessoas não sejam honestas e sinceras. Eu não digo que você não seja honesto ao fazer isso. Se você o faz, mas você está errado. Você está sinceramente errado. E qualquer coisa. Eles dizem, bem, esse anjo, apareceu para São Bonifácio e disse isso, aquilo outro. Eles deveriam dizer isso. Eu não duvido disso, nem um pouquinho, em minha mente, que aquele teve uma visão. Eu não duvido que Joseph Smith viu na visão, mas ela não estava de acordo com o resto da palavra. Portanto, para mim, está errado. Isso tem que vir com o restante da palavra. Esta é a maneira com as eras da igreja, e os selos, e todo o restante disto. E quando alguém pensa que eles têm aqueles 7 trovões, se isso não concorda com o restante da palavra, há algo errado. Isso tem que vir. Assim diz o Senhor. Pois esse é o livro, esta é a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Agora eu creio então que o Cordeiro apareceu. Ele não sai
sabiam, João estava chorando. Eles não podiam encontrar ninguém no céu, na terra, que todos estavam do outro lado do abismo. Vejam, pecado. Não havia nenhum homem e um anjo natural, ele seria digno, mas, acima de tudo, tinha que ser um parente, tinha que ser um humano. Então havia tal coisa, porque todo homem havia nascido através do sexo. Requeria um nascimento, fora disso. Então Deus, Ele mesmo, provou aquilo no nascimento virginal e se tornou Emanuel. Seu sangue foi o único que foi digno. Então, quando ele cruzou aquele abismo, ele mesmo e pagou o preço e construiu o caminho para o restante de nós. Então ele se assentou para se redimir. Ele se assentou para ser mediador e ele tem estado assentado ali. E o livro tem realmente estado fechado. Todo o tempo. Eu vou tentar ler essa aqui e vou encerrar, tá? Está ali, mas ainda em símbolos. Eles ouviram, João mesmo ouviu. O anúncio, quando o primeiro surge, ele diz, um cavaleiro branco apareceu. Ele tinha um cavaleiro sobre si, tinha um arco em sua mão. Esse é um símbolo, isso não está revelado, não. Isso é apenas um símbolo. E tanto quanto qualquer outro homem sobre a terra, aquilo era tudo que ele podia dizer, correto? Ele podia tropeçar e titubear, sem dúvida, atingir algum lugar aqui ou ali, e após um tempo. Mas nós encontramos, então, que o livro de Apocalipse, na mensagem do sétimo anjo, os mistérios, todos os mistérios dele, já deveriam ser revelados por qualquer tempo. Agora, isto é em Apocalipse 10, 1, 7, que isso deveria ser revelado de acordo com aquele tempo, naquele tempo quando ele o fez. Então, os 7 trovões soaram suas estranhas vozes, e João ia escrever. Mas João sabia que aquele era aquilo, mas ele não escreveu, porque ele foi proibido escrever aquilo. Aquilo era absolutamente, totalmente um mistério. Aquilo não estava nem mesmo em símbolos ou nada. Nós apenas sabemos que aquele trovão, é tudo. E agora, estudando isso agora, não esqueçam, agora, domingo ou domingo de manhã, nós suprimimos o culto de cura para causa das respostas, das perguntas das pessoas. Agora, eu quero que vocês tenham perguntas sobre nossos 7 selos. Se isso estiver te incomodando, alguma coisa que você não entendeu, vamos ter isso sobre os 7 selos. Isso eu posso dizer, lá pelo sábado, à noite, se for suficiente para respondê-las, eu não vejo vocês. Então, agora simplesmente falo. Bem, acerca de alguma coisa mais, ou deveria eu fazer isso, ou poderia ter um sonho. Logo, essas coisas têm seu lugar. Agora, recordo, elas são coisas dignas, mas vamos permanecer exatamente com os 7 selos. É sobre isso que estamos. É para isso que a reunião é designada, para os 7 selos. Vamos ficar exatamente com isso. Tenho que ir para casa. Tenho que ter umas poucas reuniões no OS. Eu voltarei novamente então, em poucos mais de 3 ou 2, algo assim.
E talvez o Senhor permitirá que possamos ter alguma coisa sobre isto, talvez um culto de cura ou algo assim, ou seja o que seja que for. Então nós temos 7 trombetas aqui pela frente. Ainda, veja você, e todas elas vêm ali. Também, e os 7 castiçais, vejam, para serem derramados. Então, e tudo isso se une bem aqui, mas isso tudo ainda é um mistério. Agora, na última noite, encontramos o primeiro selo surgindo. O que, cavaleiro, o Senhor então me ajude. Eu não conhecia isso antes, não tinha conhecido de nenhuma dessas coisas antes, isso é certo. Então eu vou ter que encerrar aqui. Eu peço desculpa a cada um de vocês aí, porque eu não posso continuar mais. Então eu estou agora no 4º selo. Eu já encerrei o 3º selo. Eu estou na página 8, 4º selo. E aí eu dou prosseguimento, se Deus quiser, amanhã. Amanhã não tem live. Por que amanhã não tem live? Agora, à noite, se eu puder fazer, eu vou fazer a chave do Evangelho, continuação da chave do Evangelho. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos chegando no 4º selo, já estamos no 4º selo, na parte 8, né? E que Deus abençoe o seu dia aí, devagarzinho, a gente vai conseguir ler os 7 selos todos, né? Nós já estamos no 4º e ele termina no 7º selo. E já estamos concluindo. O 3º foi concluído, né? Eu terminei o 3º hoje. Então, como eu comecei 7h48, eu não posso ir mais. Vai dar 1 hora de live. Então, tenham um bom dia cada um de vocês aí. Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou ter que encerrar a live. E trabalhar um pouquinho também, né? Então, Deus abençoe, fique com Deus e a live vai ser encerrada.